Episódio 15. O desequilíbrio hormonal ginecomastia, atrofia libido. Ele é talvez o colateral mais temido esteticamente pelos homens. Um sinal visível e muitas vezes doloroso de que seu corpo está sofrendo um profundo desequilíbrio hormonal. Estou falando da ginecomastia, mas ela é apenas a ponta do iceberg. Por baixo da superfície, seu eixo hormonal pode estar entrando em colapso, levando à atrofia testicular e à completa destruição da sua libido. Hoje vamos dissecar como os anabolizantes declaram guerra ao seu sistema endócrino. Bem-vindos de volta à temporada 3 da jornada da hipertrofia. Se nas temporadas anteriores nós conhecemos as ferramentas, agora vamos entender o preço de usá-las. Hoje, o foco é o eixo hormonal masculino. Vamos entender a ciência por trás da ginecomastia. Por que os testículos diminuem de tamanho e o que causa a montanha-russa da libido que tantos usuários relatam. Fique comigo até o final. Porque entender isso é a diferença entre usar uma ferramenta e ser destruído por ela. Ginecomastia, a fábrica de estrógeno. Vamos começar pela ginecomastia, o aparecimento de mamas nos homens. O mecanismo é bioquímico e direto. A testosterona é o substrato primário que o corpo masculino usa para sintetizar estrogênio, o principal hormônio sexual feminino. Esse processo, chamado de aromatização, ocorre em vários tecidos, como o adiposo e o fígado. Quando você administra doses suprafisiológicas de esteroides aromatizáveis, como a testosterona, a quantidade convertida em estradiol também se torna suprafisiológica. Esse excesso de estradiol se liga aos receptores no tecido mamário e o estimula a crescer. Estudos de prevalência citados no nosso manual mostram que este não é um risco pequeno, atingindo até 34% dos usuários em algumas pesquisas. É crucial entender que nem todos os esteroides causam isso. Derivados de DHT, por exemplo, não são convertidos em estrogênio e muitos usuários acreditam equivocadamente que o uso de antiestrogênicos como o tamoxifeno resolve tudo, mas essas drogas são ferramentas de controle de danos, não um passe livre para o abuso. Atrofia testicular, a fábrica que fecha as portas agora, um efeito colateral que assusta a todos. A atrofia testicular. Por que isso acontece? Por causa de um mecanismo de segurança do corpo chamado feedback negativo. Seu cérebro, especificamente o hipotálamo e a hipófise, monitora constantemente os níveis hormonais. Quando ele detecta uma quantidade enorme de andrógenos vindo de uma fonte externa, o anabolizante, ele entende que a produção está alta demais e desliga a própria fábrica para economizar energia. Ele para de produzir guerriguei, o que faz a hipófise parar de produzir letra hipotecária, o hormônio luteinizante. Sem o sinal do letra hipotecária, as células de Leydig nos seus testículos, que são as responsáveis por produzir 95% da sua testosterona e espermatozoides, simplesmente param de trabalhar. Uma fábrica que para de produzir dispensa os funcionários e encolhe. É exatamente isso que acontece. A função dos testículos diminui, a produção de esperma é reduzida e eles atrofiam, diminuindo de tamanho. O gráfico do nosso manual mostra que este é um dos colaterais mais comuns, afetando cerca de metade dos usuários masculinos. A montanha-russa da libido e o crash pós-ciclo. Isso nos leva diretamente à libido durante o ciclo. Com níveis de andrógenos altíssimos, é comum que a libido e a função sexual aumentem drasticamente. Você se sente no auge. O problema é o que vem depois. Quando você para o ciclo, os hormônios externos vão embora, mas a sua fábrica interna, como vimos, está fechada. Você entra em um estado de hipogonadismo com níveis de testosterona baixíssimos. É o que chamamos de crash pós-ciclo. Sem os níveis normais de andrógenos, a libido desaparece e a impotência sexual se torna uma realidade. Um estudo citado no manual mostrou que oscilações na libido foram relatadas por 61% dos usuários. Essa transição de um estado de superpotência para um de disfunção é um dos maiores desafios físicos e psicológicos do pós-ciclo.
como vimos, a ginecomastia, a atrofia testicular e a destruição da libido não são acidentes. São as consequências diretas e previsíveis da manipulação hormonal extrema que o uso de anabolizantes causa no eixo HPTA. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para uma abordagem mais consciente. Se este vídeo aprofundado foi valioso para você, sua curtida e inscrição são o combustível para continuarmos essa jornada. E para ter acesso a todo o material de referência, diagramas e perfis, o link para o AIS, o manual, está na descrição. Para os homens, os riscos são grandes, mas em muitos casos reversíveis. Para as mulheres, o cenário é diferente e muito mais perigoso. No próximo episódio, vamos abordar um tema que exige o máximo de seriedade: virilização. O guia sincero sobre os riscos irreversíveis para mulheres.